Muitas pessoas se perguntam sobre o que é um vício, como que a pessoa se torna um viciado, o que que a gente pode considerar como risco, o que que a gente deve se preocupar para evitar com que nossos filhos, nossos parentes se envolvam. Então hoje eu vou explicar para vocês aqui em detalhes o que que é realmente de fato um vício, o que que é de fato um comportamento viciante e o que que de fato a gente deve se preocupar. Tá? Meu nome é Luiz Riadri, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta já há alguns anos, tenho formação na área e tenho especialização nesse tema da adicção, porque tanto eu estudei, pesquisei, me formei, como também eu vivenciei, eu vivi o outro lado dessa moeda, que é estar na pele do adicto. Eu sou um adicto já em recuperação já há algumas décadas, escrevi um livro em relação ao tema, onde eu coloco lá a minha experiência, a minha vivência, e nesse livro eu coloquei todo o meu estudo, a minha pesquisa e as experiências através de um paradigma diferente do paradigma convencional, que é da psicologia, da medicina. Eu procurei olhar por todo esse fenômeno da adicção pelo paradigma consciencial, que é um paradigma onde a gente considera a medicina, a psicologia, mas também considera outros aspectos espirituais, multidimensionais, bioenergéticos, que eu vi e senti na pele como tudo isso daí influencia. E eu também pude aplicar no processo de recuperação das pessoas com as quais eu trabalhei, eu ajudei no tratamento, técnicas e práticas relacionadas a esses aspectos aí que não são considerados pela psicologia e pela medicina, principalmente o aspecto bioenergético. Então vamos lá. Vício, a pessoa ela pensa que, muitos pensam que estar viciado é a pessoa todo santo dia ela praticar aquele ato viciante, seja beber, usar alguma substância, cometer aquele comportamento viciante, seja ligado à pornografia, comida, qualquer coisa, o celular, o uso de redes sociais. Então veja, o vício ele está atrelado à questão do prejuízo. É muito importante a gente definir o que é o vício para a gente saber o que a gente tem que tratar. Porque se a gente acha que qualquer coisa é vício, ou a gente acha que vício é só aquela pessoa que usa droga todo dia, a gente vai cometer muitos erros e a gente vai perder muitas vidas em função disso. É importante a gente entender que o vício, a pessoa pode estar viciada mesmo ela cometendo esse ato uma vez na semana. Então, por exemplo, a pessoa, ela todo final de semana, ela tem que beber. Ela se sente impelida a sair, ir numa balada, a frequentar algum churrasco, grupo de amigos, ir num posto de gasolina para beber. E isso daí, por mais que ela faça isso apenas no final de semana, se isso já traz algum prejuízo físico, psicológico, bioenergético, mental ou espiritual, e ela não consegue parar com essa atividade, isso daí já é o que a gente considera como vício. Então a pessoa ela pode fazer isso uma vez na semana, ela pode fazer isso todo dia, ou ela pode fazer isso uma vez no mês, mas todo santo dia, todo final de semana, todo santo mês, ela tem que ir lá e cometer aquele ato que já está viciado na vida dela. Isso vale para uso de redes sociais, para comida, para relacionamento, para qualquer coisa, tá? Então também é importante a gente ampliar a visão sobre o que é vício e também quais são os tipos de vício, né? Isso eu vou detalhar melhor nos próximos vídeos, né, sobre quais são os tipos de vício e como que alguém se torna um adicto. Isso também não é uma coisa muito bem, vamos dizer, não é uma coisa assim que existe uma chancela, né, dentro da ciência, não existe uma chancela de como que a pessoa se torna um viciado. Existem algumas teorias, ou melhor, existem diversas teorias, mas até hoje eu não vi nenhuma teoria que abrangesse esses aspectos do paradigma consciencial, que é esse paradigma que eu fundamentei a tese toda do meu livro.
Com isso eu não quero me colocar como sendo melhor que ninguém, eu só estou colocando aqui a minha experiência, a minha vivência e o que deu certo para mim. Muitas pessoas conseguem se libertar do vício simplesmente através da religião ou simplesmente através da ajuda de grupos, né, de mútua ajuda, né, como o NA, o AA. Mas isso também é assunto para outro vídeo, porque veja, às vezes a pessoa não é porque ela parou de cometer aquele ato viciante que ela se curou. Ou seja, não quer dizer que ela conseguiu atingir uma homeostase, um equilíbrio, só porque ela parou de usar. Até tem um termo que muitos usam, né, de quando a pessoa, por exemplo, para de beber, mas ela continua com comportamentos difíceis, com dificuldade de se relacionar e continua com uma série de problemas na vida dela, a gente diz que a pessoa simplesmente tampou a garrafa. Então não adianta a pessoa só tampar a garrafa ou só parar de cometer o ato viciante, porque o ato viciante ele é uma consequência de um problema maior que vem bem antes. Também vamos detalhar melhor isso em outros vídeos, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro hoje aqui com você é que vício é qualquer coisa que a pessoa cometa de forma repetida, que ela não consiga parar e que isso traga algum tipo de prejuízo, seja prejuízo físico, mental, psicológico, social ou espiritual, tá certo? E qual que seria um tipo de prejuízo? Então, por exemplo, um tipo de prejuízo espiritual seria a pessoa, ela, por conta do vício dela, de todo final de semana ela ter que beber, ela ter que frequentar uma balada, ela ter que sair com os amigos e fazer a farra, ela adquire ali uma série de companhias extrafísicas, companhias espirituais, que trazem prejuízo para a vida, para o dia a dia dela, para o trabalho dela, para as relações dela e também para as bioenergias dela. Então ela passa a ter chakras bloqueados, ela passa a ter disfunções cognitivas, ela passa a ter uma série de complicações físicas que advêm do problema bioenergético dela. Então é um assunto muito complexo para a gente esgotar somente num vídeo, mas já é uma boa entrada, uma boa pincelada sobre o que é o vício, sobre o que a gente deve considerar um vício. Então, por exemplo, a pessoa, Luiz, mas a pessoa que ela gosta de ler demais, ela lê demais, ela é viciada em estudar. Pera lá, ela é viciada em estudar ou ela tem um hábito muito forte, ela tem uma mania, um comportamento que é o estudo? Isso não dá para a gente dizer que é um vício se isso não está trazendo prejuízo, pelo contrário. Se a pessoa ela é muito dedicada ao estudo, se ela se dedica a ler diversos livros e ela se priva de algumas coisas para se dedicar ao estudo, isso não dá para a gente dizer que é um vício, porque se não está trazendo prejuízo, pelo contrário, está trazendo benefício para ela, mas está trazendo prejuízo social, porque ela não está se relacionando. Também a gente tem que analisar, será que o fato dela não estar se relacionando é uma questão de escolha ou porque é uma questão de que ela não consegue parar de estudar? Muitas vezes é uma questão de escolha, porque a pessoa está lá se dedicando para passar no vestibular, para passar em algum concurso, então muitas vezes é algo temporário, é algo que ela está se dedicando momentaneamente e que aquilo, ela, na hora que ela conseguir atingir o objetivo dela, ela vai passar pelo gargalo e vai conseguir ter uma outra vida. Diferente de um viciado, por exemplo, em bebida, onde a pessoa todo final de semana ela tem que beber, ela não existe um objetivo. Não existe uma coisa clara onde ela vai passar por um gargalo e vai passar por uma outra etapa melhor, não. Ela vai sempre passar por uma etapa pior. Ela vai sempre piorar na manifestação dela. Então, é importante a gente entender bem essas diferenças,
deixar bem claro e bem definido o que é uma coisa e outra, para que a gente possa ter um tratamento com êxito. Então, se você gostou desse conteúdo, se você acha que isso foi relevante, que é importante, eu peço que você curta, compartilhe, deixe um comentário e fique atento para que nos próximos vídeos eu vou estar aprofundando mais esses temas que eu comentei em passando, e eu tenho certeza que isso vai ajudar as pessoas que têm esse problema da adicção ou que querem entender melhor o que é a adicção.